Boa noite para você que chegou aí na reunião. Espero que esse encontro de casais da Sala 57 seja para você um marco histórico na sua caminhada, na sua vida matrimonial. E espero que realmente tudo que vai acontecer aqui glorifique o nome de Deus, né? Que Deus seja absolutamente abençoado neste lugar. Queria falar para você sobre a alegria de receber você aqui. A iniciativa desse encontro de casais tem a intenção de fortalecer a caminhada dos casais, primeiro como marido e mulher, depois numa próxima instância, que é como pai e mãe, não é? Porque essas coisas estão muito entrelaçadas. Tudo foi muito preparado, assim, com muito carinho, com muita atenção, com o propósito de fazer com que você e eu desfrutemos de momentos importantes. Quero dar um conselho para você. Se desvincule, assim, de qualquer distração que você possa ter. Concentre-se. Você que está numa igreja, eu sei de pessoas que convidaram muitos amigos, não é, para assistirem em suas casas. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí assistindo nesse momento, adorando conosco em uma casa, em uma igreja, em um grupo. Né? Eu sei que na casa do Wellington, aqui no meu distrito, tem um grupo assistindo, um grupo de amigos, inclusive, que estão entregando a vida a Cristo, garotas importantes na caminhada. Então, que Deus seja louvado, que Ele seja engrandecido com tudo que vai acontecer aqui, tá bom? Eu gostaria que fizéssemos uma oração inicial. A minha esposa vai orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento aqui e sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esses momentos que passaremos juntos aqui. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, maravilha, né? Então você pode orar. Vamos orar, sim. Querido e grandioso Deus, primeiro nós queremos te agradecer por estarmos em família, te adorando. Agradecer pela tua presença. Clamar para que o Espírito de Deus dirija todo esse encontro, que é, na verdade, uma grande guerra. Nós sabemos o quanto as famílias estão sendo arrasadas, destruídas, com tantas ideologias mundanas. Mas nós estamos aqui, Senhor, para guerrear, para salvar nossas famílias. Então, Deus eterno, derruba, por favor, qualquer barreira, qualquer problema que esteja em casa, sabe, que o casal esteja enfrentando, que os pais estejam enfrentando também. Por favor, Senhor, quebra todas essas barreiras. Que nós possamos agora ter os ouvidos bem abertos. Abençoe todas as famílias que estão aqui. Obrigado, Deus eterno, por cuidar de tudo. Jesus Cristo, nosso amado Salvador, pela obra que o Senhor fez aqui. Obrigada, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito. Ó Deus, Espírito Santo, mais uma vez, comande todas as coisas. É o Senhor quem manda aqui. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado por isso. Nós vamos dar continuidade em nosso encontro, lembrando que o principal objetivo desse momento com você aqui é receber a unção do Espírito Santo para que a sua casa, amado, tenha o poder de Deus para você solucionar os grandes dilemas da raça humana que envolvem, né, que estão impactando as bases do relacionamento humano, especialmente as bases do casamento. O que nós estamos vendo, amados, você que é um amigo que foi convidado para estar conosco aqui, um casal convidado para estar conosco, que não é adventista, seja muito bem-vindo. Se você for de outra denominação, se você não tiver um credo religioso definido, nós amamos ter você conosco. E o nosso propósito é fortalecer as bases do casamento. O casamento é uma instituição sagrada, estabelecida por Deus. Nós vamos ver isso agora em texto bíblico. Eu gostaria que você compreendesse isso e todas as ações aqui dentro, simples, porém muito, mas muito objetivas, elas farão com que as bases do casamento sejam fortemente estabelecidas e estruturadas. Ok? Esse é o propósito desse momento, desse encontro nosso aqui. Tendo dito isto,
eu vou seguir uma métrica que nós seguimos em nosso encontro matinal, na madrugada, trazendo para você a lembrança do propósito desse encontro aqui, que é fortalecer agora os casais na vida no espírito. Descobrir que as soluções matrimoniais entre os casais, entre o casal e os filhos, sejam os dilemas financeiros, né? Muitos enfrentam esse dilema financeiro, seja ele afetivo, emocional, seja ele na tratativa com os filhos, na vida social desta família, em especial na vida religiosa. A base para toda ação está no poder do Espírito Santo. Por isso, nós não poderíamos deixar de iniciar com a oração e relembrando aquilo que na manhã nós propomos a cada adorador da Sala 57, que é um reavivamento das faculdades que estão amortecidas, para que o Senhor possa fazer do seu núcleo familiar um altar vigoroso de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, você vai conhecer esse vídeo e, se já conhece, vai revê-lo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Esta é a proposta do nosso encontro diário, né? Todo domingo, segunda, pulamos a terça, vamos para a quarta, quinta e sexta, pulamos o sábado e voltamos no domingo. O propósito desse encontro é fazer com que eu e você recebamos o poder do Espírito Santo exatamente para ter a capacidade de superar os desafios agora voltados para dentro da área do relacionamento. Tá bom? Abra sua Bíblia, por gentileza. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24. E você vai ler comigo este texto da palavra, Gênesis 2, o verso 24. Por gentileza, pode abrir a sua Bíblia. Esse texto vai dizer assim, ó: Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Este é o pensamento de Deus sobre o casamento. Sobre o casamento. Casamento para Deus, você que está me ouvindo aqui, assistindo adorando conosco esse culto, casamento para Deus é quando duas pessoas se unem e de dois há uma fusão, há uma junção, e Deus consegue fazer desses dois uma só pessoa. Quando você procura o dicionário, casamento é o ato ou efeito de casar. É um contrato de união ou vínculo entre duas pessoas que institui deveres conjugais, matrimônio, cerimônia ou ritual que efetiva esse contrato de união. Por isso, bodas de ouro e bodas de prata e sucessivamente, né? Associação, vínculo, união. Essa é a ideia que o nosso dicionário passa a respeito do casamento. E quando se fala da palavra casar, o significado que o dicionário traz é unir por casamento. Olha só que
que significado tem, né? Fazer uma aposta, apostar, aí no caso de jogo, vamos casar, né? Que não é exatamente o que a gente pretende trabalhar hoje. O dicionário diz isso, mas a palavra de Deus diz que casar é se tornar, dois seres humanos se tornarem um só. E eu vou dizer para vocês, isso é um mistério, absolutamente um mistério, quando duas pessoas absolutamente diferentes conseguem conviver de forma saudável e poderosa. Isso é extraordinário. Eu quero agora lembrar você, já que esse é um encontro de casais, eu queria lembrar a você algo importante, algo muito importante, que é a questão do voto matrimonial. Lembra do voto? Se você casou oficialmente, você fez um voto de casamento, você lembra, não? Eu quero que você agora grude na mão aí do seu parceiro, da sua parceira, do seu marido, da sua esposa. Pega a mãozinha aí, se casar. Pode juntar agora, meu irmão. Junta a mãozinha, junta a mãozinha. Nós vamos fazer o voto matrimonial, tá bom? Olha lá, ó. Lembra disso? Eu, Wagner, aceito você, Ana, como minha legítima esposa e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe ou até que Jesus volte para nos buscar. E aí, quando você fez esse voto, a sua esposa também fez um. A minha esposa vai fazer o voto agora. Pode fazer, minha anjo. Eu, Ana Lúcia, aceito você, Wagner Almeida, como meu legítimo esposo e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe ou até que Jesus venha. Amém? E esta fala termina com a bênção do pastor dizendo assim, ó, vou abençoar a sua família agora, tá? Vou abençoar vocês. Vamos iniciar esse encontro de casais abençoando você. Eu vou estender a minha mão sobre a sua família agora e vou anunciar aquilo que eu anuncio nos casamentos que faço, tá bom? Com a mão erguida, você vai receber a bênção pastoral agora. Eu, como pastor adventista do sétimo dia, é assim que a gente faz quando casa, né? Apresento a esta igreja o mais novo casal desta comunidade de crentes. Wagner e Ana Lúcia, o mais novo casal desta congregação. Aí eu digo assim, ó, o que Deus uniu, jamais separe o homem. Aí eu digo assim, pode beijar a noiva. Aí, sai para a lua de mel. Só um abraço, meu amigo. Bênção pura. Raquel, eu não vi o beijinho. Eu vi o beijinho, não? Eu não vi o beijinho. Como é que é isso, Raquel? Eu não vi o beijinho, Miriam. Cadê o beijinho? Cadê o beijinho do casamento? É que você estava beijando, porque não viu. Cadê o beijinho? Foi rápido, mas teve beijo. Cadê o beijinho? Cadê o beijinho? O beijinho, pastor Moreira. Pastor Moreira, o beijinho, cadê? Casais, por favor, todos se beijem agora. A gente tá casando vocês. A favor de se beijar. Bem dado. Vamos beijar, minha filha. A gente casa para beijar. Esse negócio é caro e difícil. Então, beija muito. Né? Tem que compensar. Estando vocês novamente casados, recebido as bênçãos do matrimônio, nós vamos agora para uma primeira oração de intercessão. Tá bom? Nós vamos ter 4 momentos de oração intercessora. E nesse momento eu convidei a nossa amiga querida Raquel Fonseca com o seu esposo para eles fazerem a primeira oração. Essas orações, elas vão compor o quadro das principais ideias da Sala 57, que eu quero agora apresentar para os amigos que não conhecem o Movimento da Madrugada. Então, a Raquel vai orar nesse aspecto aqui, ó. Você vai conhecer as ênfases principais da Sala 57 e por que ela existe, tá bom?
Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Durante todo o encontro de casais, nós teremos 4 momentos de oração intercessora, e nesses 4 momentos, cada uma dessas ênfases, a vida no Espírito, amor incondicional, missão, comunhão e missão atrativa serão ressaltadas nesse momento de oração intercessora. Boa noite, irmã Raquel, tudo bem? Graças ao bom Deus, tudo bem. E o maridão aí, tudo bem, querido? Firme e forte nas promessas. Diga o nome do senhor para que a gente conheça. Marcondes. Marcondes. Uma grande alegria ter o casal. Amém, igualmente. Esse é o momento de intercessão. Sim. Do batismo do Espírito com todos os casais. Por gentileza, nos conduza nesse momento, tá bom? Sim, nós estamos logo no começo do encontro de casais, invocando durante todo o tempo o Senhor. E será que você, de fato, que frequenta esta sala, que está constantemente ouvindo a palavra aqui nesta sala, tem feito a busca pelo Espírito Santo? Aqui nós dizemos que a busca deve ser diária, e eu acrescento, a busca precisa ser diária e constante. Ao buscar o Espírito Santo, o que é que vai acontecer na sua vida? Eu não sei. Então eu digo, experimenta fazer isto. Você pode fazer isto individualmente e você verá maravilhas sendo operadas na sua vida. Mas sabe, hoje estamos aqui conversando um pouco com o casal. Será que você está disposto a iniciar uma nova etapa na sua vida buscando em conjunto o Espírito Santo? Clamando pelo Espírito Santo, mas falando também com o divino Espírito Santo, com o querido, amado e doce Espírito Santo. Isso não é uma oração qualquer. Esta é uma oração que faz a diferença na vida de todo o crente. Esta busca pelo Espírito Santo e o diálogo em oração com o divino Espírito Santo é uma realidade que você passará a ter e você conhecerá ainda hoje, ao longo do tempo que estivermos juntos, quais são alguns dos principais efeitos da busca diária pelo Espírito Santo. A busca diária pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelos filhos individualmente, mas quando você reúne a sua família, quando você reúne os seus filhos e quando juntos buscam o Espírito Santo, sabe, eu tenho certeza, há poder. Quer experimentar este poder? E você vai saber para que esse poder, ao longo desse encontro de casais, das palestras, das falas, das próximas orações intercessoras. Então, nesse momento, nós queremos orar com você. E nós queremos orar por você, intercessoramente. Bom, valendo isso para agora, para já. Mas amanhã, depois, por favor, assume o compromisso. Faça isso por você, faça isso por quem você ama. Faça isso por sua família, faça isso por sua vida. E experimente uma vida de poder. Poder para... Logo mais você vai saber para quê. Porque a busca constante, incessante do Espírito Santo há de transformar as áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Amém. Vamos orar? Assim como estamos. Quer pegar na mão do seu amor? Pode. Quer fechar os olhos? Quem sabe você pode também ir falando amém, assim seja. Glória ao neste momento orarmos intercessoramente. Santo e bondoso Deus, que nos altos céus habita, a ti seja toda a honra e toda a glória. Peço agora uma porção centuplicada do seu Espírito sobre todas as pessoas conectadas neste momento, que elas possam ouvir as mensagens, ser modificadas e transformadas para a tua honra e tua glória. Pai santo e querido, Criador de todo o universo, e nosso Criador também, neste momento, continuamos em tua presença, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus. Amém. Pai querido,
Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, é em teu nome que estamos nos reunindo e é contigo que falamos neste momento. Amém. Querido Espírito Santo, divino, lindo Espírito Santo, que nos foi outorgado quando Jesus subiu ao céu, e em nome dele falamos contigo. Ele é nosso intercessor junto ao Pai, mas Divino Espírito Santo, tu também intercedes por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Por favor, Espírito Santo, venha neste momento nos dar a consciência de que nós precisamos mais de ti. Amém. Ensina-nos a orar, ensina-nos a falar com o Pai, ensina-nos a ser como Jesus. Vem, Espírito Santo, que os filhos nossos sejam batizados por ti. Amém. E em teu nome façam grandes coisas. Amém. Para a honra e glória do Pai. Ó Divino Espírito Santo, nesse momento, o Senhor está vendo, nós estamos aqui unidos como um povo, unidos como irmãos na fé, e estamos desejosos de te receber, de ouvir a tua voz, de ver a ti. Senhor, há corações que já estavam tão endurecidos, mas eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor trouxe aqui cada pessoa que se conectou. E sabe, lá na frente eu sei que alguns outros ainda se conectarão através do YouTube, em outro momento, que essas pessoas também, que o Senhor já sabe quem é, sejam completamente alcançadas por ti. Amém. Queremos sentir o poder teu, Divino Espírito Santo, em nossas vidas, para que através delas cumpramos a nossa missão, consigamos exercer os nossos mais diversos papéis. Mas sabe, como esposa, eu peço, por favor, Espírito Santo, que me ensines hoje a ser uma esposa segundo o coração de Deus. Amém. E você, Marcondes? Também, igualmente. Fala, então Que o repete. Senhor nos fortaleça. E ensina você a ser Me ensine a ser um homem segundo o coração de Deus. marido, um homem. Oh, Divino Espírito Santo, como é bom falar contigo em casal. Não tem ensaio, sabe? Tem o coração falando. Quer falar mais alguma coisa, Marcondes, com o Divino Espírito Não. Santo? Já está bem. Está bem? É a unção. É a tua unção. Vem. Por favor, acalma nossos corações. Prepara a nossa mente. Que a nossa visão, a audição e todos os nossos sentidos, Divino Espírito Santo, estejam atentos a partir desse momento ainda mais, para receber aquilo que tu tens para nos entregar nesta noite. Eu te agradeço. Eu preciso te dizer uma coisa, Espírito Santo. Eu te amo. Eu te amo muito. E Pai querido, como é bom poder lhe ouvir. E eu encerro essa prece confiante, segura, agradecida, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse momento, principalmente em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. A Sala 57, ela ama orar e estudar a Bíblia. É um culto que você vai perceber que há muita intercessão, muita oração e profundo estudo da Bíblia. Esse é o caminho aqui. Irmã Raquel, irmão Marcondes, muito obrigado por esse momento. Amém. Deus continue abençoando vocês. Daqui a pouco eu quero voltar e fazer uma pergunta para você, Raquel, mas no momento específico eu gostaria que você voltasse. Está bem. Tá bom? Eu te amo, Ana, eu te amo. E a cada casal que está aqui, nós oramos tanto por esse momento, e esse momento chegou, e eu estou muito, muito emocionada, sabe por quê? Porque eu consegui falar com o Espírito Santo, eu consegui ver. Eu não sei se as pessoas têm experimentado esse sabor, mas pastor Wagner e Ana, estou tocada.
Eu te amo. Gratidão. Amém. Eu também amo vocês. Amo Eu vocês. preciso de vocês para ser feliz, você sabe disso, né? Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, porque vocês Amém. sabem disso. Grande abraço, daqui a pouquinho a gente volta. Que momento, né, irmãos, de intercessão, em cada momento que vai anteceder as mensagens, nós teremos momentos de intercessão, tá bom? Só para você ter noção, nós temos nesse momento, queridos, 13.375 casais logados Obrigada, nessa meu amor. reunião. 13 mil, quase 14 mil casais. Quase 30, na verdade, nós temos mais de 30 mil pessoas, porque tem os filhos, famílias acompanhando, igrejas que estão com casais, casas que estão abrigando mais que um casal. Então, nesse momento, eu não tenho a menor dúvida, nós passamos de 35 mil pessoas neste encontro de casais, e eu tenho certeza que vai para muito mais. Deus seja isso tudo, queridos, lembrando, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Cristina Florencio, abra o seu áudio, por gentileza. Boa noite, pastor Wagner. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão linkados aqui no encontro de casais da sala 57. Boa noite, alegria. Cristina, eu vou pedir para você fazer... Você está no seu computador, não é? Abaixe um pouquinho só a tela do seu computador para a gente enquadrar melhor você. Ótimo. Está melhor? Perfeito, está ótima a nossa... Você combina muito com essa imagem, Cristina. Muito bonita, tudo branquinho, cabelinho, tá linda, viu? Tá linda. Cristina, você mora onde, querida? Pastor, eu moro em Sairé, no condomínio Vista Alegre, que fica ao lado do colégio IAPE, entre Bezerros e Gravatá, Pernambuco. E a senhora é adventista há quanto tempo, irmã? Pastor, dia 26 desse mês, completarei 43 anos de batizado. Deus seja louvado por isso. A senhora é casada com o pastor Levi Miranda Florencio. E a senhora tem filhos. Oh, pastor Levi, meu amado, tudo bem? Ei, alegria, viu, querida, de vê-lo aqui, viu? O senhor já deu o beijinho do recasamento hoje? Ela tá nervosa aqui, viu? Fica tranquila, eu estou batendo esse papo com ela exatamente para ambientá-la, para o coração diminuir o ritmo. Fica tranquilo que ela está sendo acalmada pelo Espírito, ela vê que está tudo certo, ela só está diante de alguns irmãos que estão carentes de ouvir a palavra de Deus e que receberão com muita alegria o que ela vai dizer, viu? Fica do lado dela aí, pastor, se ela balançar para os lados, o senhor segura! Segura, comigo! Segura aí, meu pastor. Vocês têm filhos, querida Cristina? Temos 2 filhos. Tiago, ele é casado com a Camila, tem 2 filhos, o Arthur, com 5 anos, e o Theo, com 2 anos. Eles moram em Fortaleza, e ele é tesoureiro assistente da Associação Cearense. Ok. O outro filho é Alisson, que é casado com a Kellen, tem 2 filhas lindas, maravilhosas, e depois vou passar o link do canal delas aí para vocês entrarem. Elas têm um canal de histórias, que elas contam historinhas da Bíblia, ensinam histórias, muito legal. Então, o Alisson, ele trabalha na Associação Pernambucana, aqui em Recife, é tesoureiro lá do campo. Estamos casados há 37 anos. Em fevereiro faremos 38 anos de casado. Que beleza, hein, irmã? Que maravilha. Que luta ao mesmo tempo, né? Permanecer casado não é fácil. Verdade. Pastor Levi, não é brincadeira. Mas É verdade. não é brincadeira. Quem é mais forte nessa brincadeira toda é Cristo que nos une, né, irmã? Se não fosse... Com certeza, ele é o elo que nos une. Se não fosse ele, minha amiga, ele inventou o casamento e mantém o casamento em nome de Jesus. Eu vou, nesse momento, pedir para que uma pessoa ore pela senhora, tá bom? Para a senhora se sentir confortável, abrigada pelo Espírito Santo, tá bom? Eu vou pedir aqui para o nosso querido amigo, pastor Moreira. Abra o áudio, por gentileza, pastor Moreira. Abriu. Boa noite, tudo bem, querida? Tudo ótimo. E como é que é o nome dessa primeira dama que lhe acompanha aí, meu amado? Mirna. Se você Mirna.
lembra da igreja de Esmirna? Tu és Mirna, aí tira o és e fica Mirna. Irmã Mirna, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer em conhecê-los. Prazer, alegria de falar com a senhora e muito obrigado por nos ceder seu marido tantas vezes, viu, amada? Eu gostaria que agora o casal fizesse uma oração pela Cristina, que vai trazer a primeira mensagem do nosso encontro de casais. Vamos orar então. Se a irmã Mina puder orar por ela, vai ser uma bênção. Pai poderoso, nós estamos aqui, Senhor, felizes por estarmos reunidos entre casais, pedindo que o Senhor nos restaure, nos fortaleça, que o Senhor venha nos blindar no nosso relacionamento. Pai, nós temos a certeza que o Senhor está nos conduzindo a cada dia e queremos pedir, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos unindo, que o Senhor, que Jesus venha estar no centro de nossas vidas, venha nos fortalecer a cada dia mais, a aprendermos a amar um ao outro como Tu queres. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Só temos que agradecer pelas grandes bênçãos que tem feito em nossos lares, em nome de Jesus. Senhor, e agora, agradecidos por essa oportunidade, rogamos a direção do Teu Espírito sobre a vida da doutora Cristina, para que ela apresente, guiada pelo Senhor, a mensagem de Deus para nós. Nós rogamos que ouça a nossa prece em nome de Jesus. Amém. O casalzinho já recasou, já rolou uma bicotinha santa aí, ou a gente pode ver de novo? Um refrão? De hoje, você que estava aí, né? Eu estava orando, irmão, estava abençoando, não deu para ver. Repete aí, varão. Vai. Os brutos também amam. Bicotinho, irmã, bicotinho. Aleluia, glória a Deus, você é bênção. Celebrar o casamento. Eu te amo, depois você me pega na esquina, tá bom? Grande abraço a esse lindo casal aí, muito obrigado. Irmã Mirna, irmã Mirna, ó, irmã Cristina, Deus te cubra com o Espírito Santo e que a senhora apresente esse tema tão importante para nós. Amém, amém. Boa noite a todos. É uma honra, uma responsabilidade, um grande privilégio de estar nesse encontro de casais com você, com cada um de vocês aqui presentes. Nunca falei para um público tão grande, no meio de tantos pastores, mestres e doutores, só em pensar dá um friozinho na barriga, mas que Deus possa nos guiar, nos orientar, orei muito sobre isso, e que Deus possa estar conduzindo, não somente a mim, mas a cada palestrante. E Clei, por favor, compartilha a tela, por favor. Cristina, não chegou no e-mail, manda pelo WhatsApp aqui para mim. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, só um instante. Enquanto a irmã está compartilhando sua tela, eu queria que você mantivesse sua atenção no seguinte: cada passo desse encontro, ele foi construído para que você siga uma linha de pensamento, tá bom? Então, muito cuidado pelas distrações, porque uma peça vai se encaixar na outra, indicando para você um caminho, tá bom? Então, muita atenção. Irmã, está compartilhada a sua tela, tá bom? Tá? Já está compartilhado. Deixa eu ver aqui como é que eu volto. Estou muito enrolada. Ai, meu pai. A Eclei já compartilhou? A senhora compartilhou. Não, é que você não. Eu estou procurando aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Tirar esse. Pronto. Eu acho que é isso aqui. Pronto. Vocês estão vendo? A senhora está vendo? Eu estou vendo. Então, siga o seu conteúdo, tá bom? Ok. Então, o tema desta noite que me foi confiado é Educando Filhos no Poder do Espírito. A primeira pergunta que nos vem à mente é: o que é educar? O dicionário dá as seguintes definições: educar é dar educação a ensinar, instruir, doutrinar,
cultivar o espírito. Ao instruir uma criança, um adolescente, é necessário estarmos informados dos princípios corretos, dos conhecimentos fundamentados em conceitos divinos, pois o único que sabe o que é melhor para o ser humano é o próprio Deus que nos fez, que nos criou, o nosso Criador, o Pai Celestial e o seu representante, o Espírito Santo. Então, essa tarefa de educar precisa ser realizada com muita oração, com o estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia, e sob a guia e direção do Espírito Santo. Mas qual é o propósito de Deus na educação dos filhos? Isso me faz lembrar o chamado de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, em Gênesis 18, 19, ele falou o seguinte: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Vejam que interessante, Deus escolheu Abraão. Com que finalidade? Para ordenar. Ordenar o quê? Quem? Os seus filhos. E não somente os filhos e a sua casa, mas os filhos e a casa de Abraão. Depois dele, depois de quê? Depois que ele morresse, esses filhos deveriam continuar nos ensinos ministrados por seu pai. E os ensinos deveriam ser no intuito de que eles guardassem o caminho do Senhor e praticassem a justiça e o juízo, para que o Senhor fizesse vir sobre Abraão tudo aquilo que ele tinha prometido. Veja bem, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando sabe aquelas corridas de revezamento que tem em Olimpíadas, em que um fica passando o bastão para o outro? É isso mesmo. Deus quer que os pais preparem os seus filhos, passem para eles o conhecimento de Deus, da Bíblia, da verdade, para que esses filhos depois passem para os netos e assim de uma geração para outra o conhecimento de Deus possa ser propagado. Mas o que devemos ensinar? Em Provérbios 22, 6, que diz que a criança deve ser ensinada no caminho que deve andar e que nunca se afastaria dele. Pois é no lar que a educação da criança deve ser ensinada. Ali está a sua primeira escola, ali, tendo seus pais como instrutores. A criança terá de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, de obediência, reverência e domínio próprio. Isso está no livro Orientação da Criança, página 17. Quando Deus nos deu a tarefa de ensinar, Ele não nos deixou sem materiais para que pudéssemos realizar a tarefa que nos foi confiada. Nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, como nosso manual por excelência, e depois disso, nós temos o livro Orientação da Criança, que deve ser o livro de cabeceira de toda aquela mãe, toda mulher que pensa em ter filho, que pensa em engravidar, deve ter esse livro como livro de cabeceira. Na página 18 do mesmo livro, tem esse texto: deve o lar ser uma escola preparatória, onde as crianças e os jovens possam se preparar para trabalhar pelo mestre. Um preparo para ingressar na escola mais elevada no reino de Deus. Então, é no lar que devemos preparar os nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. Para quê? Para que eles aprendam como trabalhar para Cristo, como ser uma testemunha de Jesus. E se preparar para entrar na escola mais elevada, a escola do reino de Deus. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, o Tiago, nossa, nós ficamos muito felizes e, ao mesmo tempo, muito preocupados, porque eu engravidei no último ano de teologia e estava naquela expectativa, vai receber chamado, não vai? Então, financeiramente, não estávamos bem preparados para isso, mas aconteceu, e conversamos e decidimos ler o livro Orientação da Criança como manual. E como eu falei, apresentei antes,
lá fala das primeiras lições que devemos ensinar nossos filhos: respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Mas, ao ler esses textos, nós ficamos imaginando, como poderemos estar à altura de tão elevada tarefa? De moldar crianças, filhos, jovens, para ser semelhantes a Jesus? Como? Aí vem o texto de Isaías 11. Eu vou abrir minha Bíblia agora e peço para que vocês também acompanhem suas Bíblias. Isaías 11, esse texto foi originalmente aplicado ao Messias, é o profeta, é um texto messiânico, mas que nós podemos aplicar a nós também. Que orarmos, cada um dos pais deve orar para que sobre nós repouse o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas, todo o trabalho será vão. Nós não conseguiremos ter o sucesso de trabalhar em educar, em formar jovens que sejam tementes ao Senhor. Então, segundo o livro inspirado, Orientação da Criança, a primeira lição, respeito. Respeitar o quê ou a quem? No livro de Levíticos, terceiro livro da Bíblia, no capítulo 19, no verso 13, diz assim: Levítico 19, eu acho que eu cometi algum erro aqui. Eu acho que eu cometi algum erro, porque o texto era para dizer que era para respeitar os pais, mas eu não está aparecendo aqui o texto, me desculpem. Então, respeito para com os pais. Era 19:3. É 3, né? Muito obrigada. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, os filhos devem aprender a respeitar os pais e respeitar o dia do Senhor. Também devem aprender a respeitar os mais velhos, os idosos. No verso 32, diante das cães, né, dos idosos, daqueles que têm cabelos brancos, te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Quantos de respeito nós presenciamos contra os idosos? Às vezes, quando eu pego um ônibus, às vezes lotado, os jovens, os adolescentes, eles não são ensinados em casa a respeitar os mais velhos, a se levantar diante do idoso, a se levantar diante de uma senhora que está grávida, de uma mãe que está com o filho no colo. Eles simplesmente fecham os olhos, colocam o fone de ouvido, fingem que está dormindo, mas não dão lugar. Não aprenderam a respeitar. Não aprenderam também a respeitar os professores, porque se eles não respeitam os pais que estão em casa, também não vai respeitar os professores da escola. E devemos respeitar a Deus. Apocalipse 14, 7, a primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dai glória. Temor do Senhor no sentido de respeitar, honrar o nome de Deus. Devemos também aprender a respeitar a palavra de Deus e ensinar nossos filhos a respeitá-la, a respeitar os mandamentos de Deus, respeitar os limites do sábado, o santo dia do Senhor. E também respeitar a propriedade alheia, não furtar, não se apropriar daquilo que não é seu. Vejam esse texto, queridos. Se em sua própria casa é permitido aos filhos serem desrespeitosos, desobedientes, ingratos e impertinentes, o pecado deles, dos filhos, jaz à porta dos pais. Quando os pais não ensinam seus filhos a aprenderem a respeitar e obedecer, eles vão pagar pelos pecados dos filhos. E quando os pais não mantêm sua autoridade, ao irem os filhos para a escola, eles não têm o devido respeito para com os professores ou o diretor da escola. A reverência e o respeito que devem ter nunca lhes foram ensinados em casa. Por quê? Porque o pai ficava no mesmo nível dos filhos, é o que a gente vê hoje, os pais são mais coleguinhas, não se impõe o respeito. E por isso que a inversão de valores, quem manda em casa são os filhos em muitas famílias. Respeito
também envolve ser verdadeiro, ser honesto. Pais, nunca mentir, nem dizer uma inverdade por preceito ou exemplo. Se quiserdes que vossos filhos sejam fiéis, sede fiéis vós mesmos, temos que dar o exemplo. Sede retos e firmes, nem mesmo a menor mentira deve ser permitida. Se a mãe está acostumada a mentir, a não ser verdadeira, a não ser veraz, a criança vai seguir o mesmo exemplo, né? Às vezes chega uma pessoa em casa e a mãe diz, vai dizer que não estou, está ensinando o filho a mentir, a não ser verdadeiro, a não ser honesto nos seus pronunciamentos. E a culpa é dos pais com relação a isso. É essencial que a honestidade seja praticada em todos os detalhes da vida da mãe. E é importante que nos ensino dos filhos, se ensine as meninas, bem como aos meninos, a nunca agir de má fé ou enganar, no mínimo que seja. Procurar ser correto, ser verdadeiro, ser honesto, ser íntegro, né? Ser uma pessoa confiável. Precisamos orientar nossos filhos com relação a isso. Mas, para isso, nós precisamos de ajuda, não conseguimos com as nossas próprias forças estar à altura dessa grande responsabilidade. Em Zacarias 4:6, aquele verso bem conhecido de todos, diz assim, deixe-me abrir aqui a Bíblia para ler. Diz assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pensamos que somos capazes de moldar nossa vida e caráter para entrar pelos portais da glória? Não podemos fazer. Dependemos, cada momento, de que o Espírito de Deus opere em nós e em nossos filhos. Se os pais quiserem ver um estado de coisas diferente na família, consagrem-se eles inteiramente a Deus, e o Senhor lhes mostrará meios e maneiras pelas quais se possa operar uma transformação em sua casa. Então, primeiro, os pais têm que se consagrar ao Senhor, se dedicar a Deus, pedir orientação do Espírito Santo, orar pelos seus filhos, orar pelos amigos dos seus filhos, por todas as áreas da vida dos nossos filhos, e pedir a guia e a orientação do Espírito Santo. Quando Cristo está no coração, é introduzido na família. Pai e mãe sentem a importância de viver em harmonia com o Espírito Santo, de maneira que anjos celestiais, que ministram aos que hão de herdar a salvação, ministrarão para eles como mestres que são no lar, educando-os e preparando-os para a obra de ensinar os filhos. É possível ter no lar uma pequena igreja que honra e glorifica o Redentor. Apenas quando nos submetemos à guia e orientação do Espírito Santo, poderemos ter sucesso na tarefa de educar. O segundo ponto, a segunda lição a ser ensinada, e de grande importância, é a obediência. O dicionário define obediência como submissão à vontade de quem manda. É submeter à voz de comando. E dentro do lar, a voz de comando é o pai, está no pai, está na mãe. E os dois devem trabalhar em harmonia. É interessante, Romanos 6,16. A gente vai, ao ler Romanos 6,16, a gente vai ver o seguinte: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Queridos, nós só existem dois senhores: ou fazemos a vontade de Deus e nos submetemos a Deus, ou estamos nos submetendo ao inimigo. E nossos filhos devem aprender que os pais estão na família, representando a Deus. E eles devem obedecer aos pais e obedecer a Deus, porque se não fizerem assim, estarão obedecendo ao inimigo. Qual é o outro conselho do texto inspirado? Em Efésios 6, verso 1. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O outro texto, que está em Colossenses 3, 20 e 21, diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor.
Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Os filhos são convocados, são aconselhados, orientados a obedecer aos pais. E os pais devem agir de tal forma de não provocar irritação nos filhos. Olha, o pecado da desobediência é tão sério aos olhos de Deus, que no antigo Israel, nesse texto aí, Deuteronômio 21, 18 a 20, os filhos desobedientes, os filhos rebeldes, os filhos que se envolviam com bebidas alcoólicas, eles eram apedrejados. Veja como é grave o pecado da desobediência. A desobediência não é coisa de só menos importância. E o importante é saber que Atos 5:32 diz que o Espírito Santo é dado para quem obedece. Se não ensinamos nossos filhos a obedecer, estamos desqualificando-os a receberem o Espírito Santo. Nossa, como isso é sério, como isso é grave. Pais, por favor, pensem nisso, oriente seus filhos, ensine-os a obedecer. A obediência deve ser ensinada logo nos primeiros anos de vida da criança. Uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a da obediência. Antes que fique bastante idosa para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. O trabalho da mãe deve começar com um bebê, não é esperar que tenha 7, 8 anos para ensinar a obedecer, não. É com o bebê que a gente tem que começar a ensinar. Deve subjugar a vontade, o temperamento da criança e trazer sua disposição em sujeição. Deve ensinar a obedecer, e quando a criança ficar mais velha, não afrouxeis a mão, é o conselho inspirado. Continue firme, sabendo que estamos formando, moldando o caráter dos nossos filhos para serem semelhantes a Jesus. Olha, queridos, apenas o obediente entrará no céu. Que pais e professores impressionem a mente das crianças com o fato de que o Senhor os está provando nesta vida, para ver se lhe obedecem, com amor e reverência. Os que aqui não forem obedientes a Cristo, também não lhes obedeceriam no mundo por fim. Meu Senhor, como é sério isso. Se pais ou filhos forem algum dia recebidos festivamente nas mansões do alto, sê-lo-ão porque aprenderam neste mundo a obedecer aos mandamentos de Deus. Quando eu era criança, e muitos de vocês aqui podem ter vivenciado isso que eu vou dizer, bastava meu pai ou minha mãe olhar, eu já sabia que eu tinha que parar aquilo que eu estava fazendo que não estava certo. Bastava um olhar dos meus pais para a gente saber, para a gente entender a repreensão. Hoje em dia, a mãe fala uma vez, 2, 3, 4, e a criança não está nem aí. Por quê? Porque não foi ensinada desde a primeira vez a obedecer. A mãe tem que falar uma vez e o filho tem que obedecer. Resultados da desobediência. Quando os pais deixam de exigir a obediência imediata e perfeita dos filhos, deixam de colocar o devido fundamento do caráter em seus pequeninos. Prepara os filhos para desonrá-los quando forem mais velhos e trarão tristeza ao seu coração quando se aproximarem da sepultura. Outro dia eu soube de uma adolescente mimada, que os pais fazem toda a vontade dela. E um dia ela chegou para a mãe e disse assim: a senhora pensa que eu vou cuidar de vocês quando eu estou velha? Eu não vou cuidar de velho, não. Já pensou? Não podem, os filhos vão desonrá-los quando forem mais velhos, se não forem ensinados a obedecer. E o quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. A criança tem que aprender a honrar, a respeitar os pais. Uma criança desobediente ocasionará grande mal àqueles com quem se associa, pois moldará outras crianças segundo a sua própria norma. Um desobediente induz outros a desobedecerem. E é por isso que a gente tem que orientar. Se quer educarmos bem o filho mais velho, ele nos ajudará a educar o filho mais novo. E agora? Alguém pode estar pensando, e agora o que é que eu vou? E agora o que é que eu faço? Eu fiz tudo errado, eu não sabia. Eu entrei na igreja depois, eu não conhecia nada disso. Aí tem esse texto aqui que diz assim: aos pais que começaram errado o ensino, eu diria, não desespereis.
Necessitais ser firmemente convertidos a Deus. Necessitais do verdadeiro espírito de obediência à palavra de Deus. Deveis fazer decididas reformas em vossos costumes e práticas, conformando vossa vida com os salvadores princípios da lei de Deus. Quando assim o fizerdes, tereis a justiça de Cristo que permeia essa lei, porque amais a Deus e lhe reconheceis a lei como transcrito de seu caráter. A fé verdadeira nos méritos de Cristo não é fantasia. É da maior importância que tenhais os atributos de Cristo em vossa própria vida e caráter. E prepareis vossos filhos com perseverante esforço para seres obedientes aos mandamentos de Deus. O assim diz o Senhor, deve guiar-vos em todos os vossos planos de educação. Os pais devem sentir a necessidade do Espírito Santo. Deve a mãe sentir a necessidade da direção do Espírito Santo, e não somente a mãe, o pai também, para que ela mesma possa ter genuína experiência na submissão ao caminho e à vontade do Senhor. Então, pela graça de Cristo, poderá ser professora sábia, gentil e amável dos filhos. Pais devem ser exemplos. Na família, os pais e mães devem sempre apresentar aos filhos o exemplo que desejam seja imitado. Devem manifestar um para com o outro terno respeito na palavra, no olhar e na ação. Devem tornar manifesto que o Espírito Santo os está controlando, representando ante o Filho o caráter de Jesus Cristo. Forte é o poder da imitação, e na infância e na juventude, quando essa faculdade é muito ativa, deve ser apresentada aos jovens um modelo perfeito. Os filhos devem ter confiança nos pais, e assim receber as lições que eles vierem a inculcar. Se nós queremos que nossos filhos leiam a Bíblia, ele tem que nos ver lendo a Bíblia. Se queremos que nossos filhos sejam filhos de oração, ele deve nos ver orando com eles e por eles. Se queremos que nossos filhos sejam fiéis, dizimistas e ofertantes, devemos dar o exemplo e sermos também. Se queremos que nossos filhos sejam verdadeiros e honestos, eles têm que ver isso em nós. Devemos ser o exemplo para nossos filhos. Mas alguém pode perguntar, eu conheci o Evangelho depois que meus filhos eram grandes já, e agora? O que é que eu faço? Eu diria, ore. Ore pelos seus filhos. Ore pelas amizades dos seus filhos. Ore pelos estudos, pela vida profissional, pela escolha da companheira que vai ser a sua futura esposa. Ore para que eles tenham, para que o Espírito Santo trabalhe na vida deles, eles tenham desejo de entregar a Cristo, que ele tenha fome da palavra de Deus, que o Espírito Santo os liberte dos vícios que eles aprenderam. Ore, ore, ore. Confesse a Deus seus pecados, suas falhas, sua negligência, talvez. E coloque-se na brecha em favor de seus filhos. Queridas, eu queria contar para vocês isso aqui, é um segredo que eu aprendi. Eu aprendi com uma amiga minha, que deve estar ouvindo aí, a irmã Paula, uma mulher de Deus, aqui de Bezerros. Ela me ensinou o seguinte, quando a gente abre Salmo 139, verso 5. Queridos, abram suas Bíblias. Eu quero compartilhar esse segredo com vocês que podem ajudá-los a entender o poder da oração intercessora. No Salmo 139, verso 5, diz, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Veja, Deus nos cerca pela frente, nos cerca por trás e coloca a sua mão sobre nós. É como se a gente estivesse numa redoma, protegida por Deus. E no Salmo 34, verso 7, diz que os anjos estão ao redor. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, veja bem, ao redor, Deus coloca a sua mão sobre nós, nos cerca pela frente e por detrás. Ao redor de nós está um cerco de anjos. E em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo está ao derredor, quer dizer, fora dessa cerca de anjos está o diabo esperando uma brecha para poder entrar. E quando é que a gente permite essa brecha? É quando a gente cede à tentação. Quando nós caímos em pecado. Mas, queridos, se vocês estiverem orando por seus filhos, estiverem clamando por eles,
Aí vai acontecer o que está em Ezequiel 22:30, quando Deus diz assim, ó, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, no verso 31. Veja, se nossos filhos pecarem, se formar uma brecha no cerco, na proteção de Deus, na proteção dos anjos, e o inimigo quiser entrar pela essa brecha para atacar nossos filhos, se nós estivermos orando por ele, quando o inimigo for atacar, nós estamos lá tapando a brecha através da oração. E ele vai saber que não vai poder entrar para bagunçar a vida dos nossos filhos, porque existe uma mãe que ora. E eu acho, nesse momento, eu me lembro do ministério que eu tenho, do Clamor de Raquel, de grupos de mães que nós nos comprometemos a orar pelos filhos de umas pelas outras. Então, eu sei que não só somente eu que estou orando pelos nossos filhos, eu e meu esposo, mas tem um exército de mães que todos os dias se põe na brecha em favor dos meus filhos. E isso vocês podem fazer também em favor dos nossos filhos. E quem quiser participar do grupo Clamor de Raquel, eu posso passar o link depois. Outra lição que devemos ensinar aos nossos filhos é domínio próprio. O domínio próprio tem a ver com saber reger nossas emoções. Provérbios 25:28 diz o seguinte, deixe-me abrir aqui, 25:28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Antigamente, as cidades eram muradas para proteger dos ataques dos invasores. Então, uma cidade que não tem muro, que está totalmente desprotegida, assim é a pessoa que não tem domínio próprio, que não sabe reger as suas emoções. E devemos orar para nossos filhos, para que eles saibam reger as emoções. A criança, ela não deve se governar a si mesma, ela não é a chefe. A vontade e o desejo da mãe e do pai é que devem ser superior ao das crianças. Não lhe dê nada à criança se ela fica gritando, mesmo que seu coração muito deseje fazê-lo. Se você ceder, da próxima vez vai ser muito mais difícil de você controlá-la, porque ela vai saber que é o ponto fraco, ela vai saber se gritando, esperneando, ela vai conseguir o que deseja, não caia nessa armadilha. Não se deve permitir manifestações de ira, de se jogar no chão, muitas vezes no supermercado, em uma loja a gente vê muito isso, crianças se jogando no chão, porque não foram orientadas pelos pais. Mas a gente sabe que o domínio próprio é o fruto do Espírito. E por isso que nós devemos orar, para que o Espírito dê aos nossos filhos domínio próprio, saber controlar a ira. Não é, a Bíblia diz que não é errado irar, é errado é não saber controlar a ira e se deixar levar pela ira, pela raiva. Devemos ensinar também a temperança e a pureza. Domínio próprio com relação ao sexo, as atitudes com relação ao sexo oposto. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, isso envolve ter cuidado com aquilo que nos alimentamos, com a maneira como nos vestimos, da maneira, aquilo que consumimos, álcool, fumo, tudo aquilo que vai afetar nosso raciocínio, nossas faculdades mentais, nossa saúde, está destruindo o templo do Espírito Santo e Deus disse que destruirá aquilo que destrói o templo do Espírito. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, outro dia aconselhando a uma jovem que ela foi pedido para que ela postasse fotos dela despida, de forma sensual, e eu tive a oportunidade de ler com esse texto que diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que desta maneira ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, e também vos dá
do seu Espírito Santo. Outra coisa é a questão dos jogos e do uso da TV. Muitos pais, para que entreter as crianças, deixam elas nos jogos, nos tablets, nos videogames, na televisão, e muitas vezes nem sabem o que é que os filhos estão vendo. Olha, muitas crianças têm aprendido pornografia no YouTube. Muitas crianças pequenas já estão se masturbando, são ensinadas no YouTube. Veja o que diz Isaías 33, 14 e 15. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Olha, tapa os ouvidos para não ouvir falar dos homicídios, os jogos, os games, os filmes, o que tem mais é assassinato, é morte, é violência. E fecha os olhos para não ver o mal, para não ver a impureza, para não ver a violência. Este é que habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Cuidado com as companhias, com as amizades dos seus filhos, com quem eles andam, com quem se associam. Se os pais desejam que os filhos sejam puros, devem rodeá-los de companhias puras que Deus possa aprovar. Se você tem filhos adolescentes, façam amizades com casais, com famílias da igreja que têm filhos na mesma faixa etária que as suas. Façam que eles se aproximem, que sejam amigos. Pais e mães, reconheceis a importância da responsabilidade que sobre vós repousa. Permitir que vossos filhos andem em companhia de outras crianças sem estarmos presentes para saber que espécie de educação estão recebendo. Não os deixeis sozinhos com as crianças. Dá-lhes o vosso cuidado especial. Saber cada noite onde estão e o que estão fazendo. São puros em todos os seus hábitos. Foram por nós instruídos nos princípios de pureza moral. Se negligenciastes ensiná-los mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não deixeis passar outro dia, se lhe confessares vossa negligência em fazê-lo. Dizer-lhes que quereis agora fazer o trabalho que Deus vos designou. Pedir-lhes que empreendam convosco a reforma. Diga, se vocês não sabiam disso, reúna seus filhos e diga: olha, eu aprendi que eu estava errando nisso, nisso, nisso. Eu me arrependi, já pedi perdão a Deus pela minha negligência, e de agora em diante, nós vamos guiar nossa família da maneira como Deus deseja. E façam a reforma, procure agir em conformidade com aquilo que vocês estão ouvindo agora, que não são meus conselhos, não são minhas palavras, mas é do Espírito de profecia. Outra lição que devemos ensinar aos nossos filhos é a reverência. A reverência é uma graça que deve ser cuidadosamente alimentada. Toda criança deve ser ensinada a mostrar a verdadeira reverência para com Deus. Aprender reverência e se aprender em casa. É no culto familiar, pela manhã e à tarde, que os filhos são ensinados como se comportar na igreja. É no lar que as crianças aprendem reverência com a palavra de Deus, reverência com as coisas sagradas. Reverência para com Deus. Vamos ver Hebreus 12, 28 e 29. A palavra de Deus diz assim. Eu estou quase terminando. 12, 28, meu marido já falou, sinalizou aqui do tempo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Devemos ensinar nossos filhos a ter reverência para com Deus. Deus não está no nosso nível, Ele é um ser todo-poderoso. E nós devemos mostrar toda a reverência que Ele merece. Levítico 19:30 diz assim: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário.
diz o Senhor. Reverência no culto da igreja. Êxodo 3:5, quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele disse: tirai as sandálias dos pés, o lugar aqui é sagrado. Porque era sagrado? Porque Deus estava ali. E a presença de Deus santifica o lugar. Gênesis 28, 16 e 17, fala a respeito de Jacó, quando a visão que ele teve daquela escada que ligava o céu e a terra, e quando ele acordou da visão, ele disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus, a porta dos céus. A casa de Deus, meus amigos, a igreja é a porta dos céus. É nela que aprendemos como nos preparar para vivermos nas mansões celestiais. E Abacuque 2:20 diz que o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Respeito pelo nome de Deus é o terceiro mandamento. Não tomareis o nome do Senhor por Deus em vão. Muitas pessoas falam o nome de Deus por brincadeira, por piadinha, em música, de forma irreverente. Isso é transgressão da lei de Deus. Olha esse texto, queridos. Orientação da criança. Esse é o manual de educação dos filhos. Cada família deve ter um. Frequentemente, a casa de Deus é desonrada. E o sábado violado pelos filhos de observadores do sábado. Em alguns casos, eles até permitido correr de uma parte para outra na casa de Deus. Vocês já viram isso acontecer? Das crianças brincando, conversando, manifestar seu mau gênio, se jogando no chão, gritando. Mesmo nas reuniões em que os anjos devem adorar a Deus na beleza da santidade. E o lugar que deve ser santo, e onde deve reinar santa calma, e onde deve haver perfeita ordem, limpeza e humildade, é transformado numa perfeita Babilônia, numa confusão. E isso é suficiente, queridos, olha, eu me arrepio, o desagrado de Deus, e para desviar a presença de Deus das nossas reuniões. Nossos filhos, os filhos desobedientes, os filhos que não aprendem a respeitar a Deus, a respeitar o lugar sagrado de culto, afasta a presença de Deus da igreja. Quão sério isso, queridos, é muito sério isso. Pais, exaltai o padrão do cristianismo no espírito de vossos filhos. Ajudai-os a entristecer a pessoa de Jesus e sua experiência. Ensinai-os a ter um maior respeito pela casa de Deus e a compreender que, quando entram ali, devem fazê-lo com o coração comovido, ocupando-se com pensamentos como este: Deus está aqui, esta é a sua casa. Devo alimentar pensamentos puros e guiar-me pelos mais santos propósitos. Não devo conservar em meu coração o orgulho, a inveja, o ciúme, a suspeita, o ódio ou o engano, porque estou na presença de Deus. Este é o lugar onde Deus vem ter com seu povo e o abençoa. O Altíssimo e o Santo, que habita na eternidade, me viu. Esquadrinha meu coração, lê meus mais secretos pensamentos e atos da minha vida. Então, eu tenho que ter consciência da presença de Deus e procurar agir de acordo com a sua sagrada presença. Não tenhais pouca reverência pela casa e por Deus, a ponto de palestrar, de conversar uns com os outros durante o sermão. Se os que cometem essa falta pudessem ver os anjos de Deus observando-os e anotando suas ações, encher-se-iam de vergonha e desprezo de si próprios. Deus quer ouvidos atentos. Queridos, dói meu coração quando eu vejo crianças jogando no celular, batendo papo pelo zap no celular dentro da casa de Deus. Outro dia eu vi uma criança com 2 bonequinhos, tipo Homem-Aranha, não sei o quê, ele ajoelhado no chão e os 2 bonecos no banco, um brigando, lutando com o outro, dentro da igreja. Outro dia eu vi uma mãe tirando da sacola um monte de gibi para dar aos seus filhos durante o culto para entretê-lo, dentro da igreja. Meu Pai, deve haver um lugar sagrado como o antigo santuário, em que Deus se encontra com o seu povo. Este lugar não deve ser usado como, como sala para lanches ou de negócios, mas simplesmente para o culto a Deus. Eu vejo muitas mães levando sacolas de lanche para os filhos. Queridos, eu não nasci na igreja adventista, eu vim da igreja católica. A missa, muitas vezes, era mais de hora, 1h30. Lá na igreja católica, não existe bebedouro, eu não vejo criança aperreando para beber água. Não existe banheiros, eu não vejo ninguém aperreando para ir para o banheiro. Não vejo nenhuma criança pedindo para comer. E por que tudo isso tem que acontecer dentro da igreja?
Quando eu vim para a Igreja Adventista, uma das coisas que eu mais me impressionei foi com a falta de referência. Mas eu fiz tudo certinho. Meus filhos estão fora da igreja, alguém pode dizer, mas eu fiz tudo certinho. Eu eduquei meus filhos no caminho do Senhor e agora estão fora. E agora? O que é que eu faço? Queridos, é a questão do livre-arbítrio. Nós aconselhamos, orientamos e ensinamos, mas a escolha é deles. Eles devem escolher, seguir ou não. Mas se você fez tudo certinho, você tem que ter a consciência limpa diante de Deus. E Deus não vai lhe acusar de negligência. Mas continue a oração, clamando a promessa de Jeremias 31, de 15 a 17, que diz que Deus vai trazer os filhos que estão na terra do inimigo, lá nas orgias do mundo, lá em terreno encantado do inimigo. Se você for uma mãe de oração, se você clamar dia e noite, jejuar pela salvação dos seus filhos, eles vão voltar da terra do inimigo. Essa é a promessa. Lembre-se que em Lucas 15, todos os perdidos foram achados. A dracma que tinha sido perdida dentro de casa, como muitos filhos da igreja estão perdidos dentro de casa, foi encontrado. A ovelha perdida que não sabia o caminho de volta, que representa todos aqueles que não sabem o caminho que guia para a igreja verdadeira, foi encontrada e foi ensinado o caminho para buscar o Senhor. E o filho pródigo, que conhece a verdade, não precisou ninguém buscá-la, ele sabe o caminho de volta. E no momento certo, ele achou, todos foram encontrados, a esperança para o seu filho. E agora, concluindo, a recompensa. Mas, quando se assentar o juiz e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos herderão essas coroas à vista do universo reunido, e indicando sua mãe dirão, ela me fez tudo quanto sou, mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados, quanto à minha salvação eterna. A cada lado do portão vemos uma comitiva de anjos, e ao por ele passarmos, Jesus diz, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui ele nos diz que somos participantes de sua alegria. E qual é? É a satisfação de ver o trabalho de vossa alma, pais. É a alegria de ver que os vossos esforços bons foram recompensados. Aí estão os vossos filhos. A coroa da vida estão sobre suas cabeças e os anjos de Deus imortalizam o nome das mães, cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. Com alegria indescritível, os pais veem a coroa, as vestes, a harpa dada aos filhos. Os dias de esperança e de temor findaram. A semente semeada com lágrimas e orações pode parecer ter sido semeada em vão, mas sua ceifa é realizada com alegria, afinal. Seus filhos foram remidos. Pais, mães, as vozes de vossos filhos se avolumarão um canto de alegria naquele dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite a guiar nossos filhos nos caminhos do Senhor. E aqueles que têm filhos fora dos caminhos do Senhor, continue a oração, não desanime. Porque, mais do que você, Deus tem interesse de salvá-los. Pois a prova disso é que Deus deu o seu único filho para morrer por eles. Que Deus os abençoe. Cristina Florencio. Viu que o nervosismo passou e deu tudo certo, né? Né? Mensagem, ela é específica, ela trata de assuntos eclesiásticos e desse drama que nós temos hoje de educar filhos. A pirâmide de autoridade, queridos, vocês que estão adorando conosco, ela está sendo invertida. Era o pai que tinha autoridade sobre os filhos, e hoje em dia, os filhos têm assumido a autoridade sobre os pais. Isto é muito grave. Se dá não apenas por uma mudança comportamental, queridos, dá por uma mudança filosófica, uma mudança estrutural da sociedade em que nós vivemos, em que a questão da autoridade está sendo implodida, está sendo pulverizada, ao ponto dos pais não conseguirem mais ser pais. Os professores não conseguem educar, os pastores não conseguem pastorear suas ovelhas. E assim, tudo que depende da autoridade está fragmentado e diluído nessa sociedade pós-moderna e líquida que nós vivemos. O discurso da Cristina Florencio
se ele é encaixado na moldura da sociedade que nós vemos hoje, parece impraticável. Porque hoje em dia é muito complicado você estabelecer parâmetros como esse. O mundo mudou. Mas esta ordem não pode mudar. O homem tem um papel dentro do lar. A mulher tem outro papel. Os filhos têm outro papel dentro do lar. Esta ordem não pode ser mexida. É um organismo que Deus criou. O casamento, amado, é um organismo que Deus criou, estabelecido por Deus. Eu vou orar pela senhora, irmã Cristina, agradecê-la pela mensagem, tá certo? A senhora inaugurou muito bem, falando para um público grande como esse. Eles depois poderão ver novamente a mensagem, ver que há pontos muito importantes dentro de tudo isso que a senhora falou aqui tão graciosamente, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença. Eu vou pedir para que a minha esposa ore então pela senhora, tá bom? Meu irmão, pode orar? Sim, vamos orar. Nossa gratidão, Senhor, mais uma vez, em especial por ter usado a nossa irmã Cristina para trazer essa mensagem tão importante para os nossos dias. Continue conduzindo essa querida irmã que tem dedicado a sua vida nessa obra de salvar pessoas. Que essa mensagem que ela acabou de proferir realmente invada os nossos lares e que nós consigamos aprender e praticar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querida irmã. Fica com Deus. Um abraço do seu pastor aí. Muito bem, queridos. Você que está aí adorando conosco, não perca o feeling. A guerra começou. Algumas coisas vão distrair você. Algumas coisas podem acontecer para você tirar os olhos e perder a linha de pensamento. Eu quero que vocês... Microfone. Áudio. Algumas pessoas que têm acesso ao microfone estão abrindo o seu microfone. Esse ruído vem para dentro da reunião. Então, por gentileza, cuidado aí com o seu microfone, tá bom? Tendo dito isso, queridos, ainda nesta sombra do que a doutora disse, da necessidade de educar filhos. Eu não sou dessa época, mas o meu pai ou era, né, ele é falecido. Mas ele fala que, quando educado, se ele tinha que passar no meio de dois adultos conversando, o pai apenas olhava para ele, e era suficiente para que ele não passasse mais ali. Se as tarefas não fossem cumpridas, os filhos já saberiam a consequência disso. Houve um tempo em que a nossa educação era fundamentada numa autoridade funcional, pai e mãe, né? Então, escutem bem o que eu vou lhe falar. Esta autoridade precisa ser mantida. Agora, pai e mãe, escute. Esta autoridade não é mais construída sobre os mesmos fundamentos que os nossos pais construíram a sua autoridade sobre nós. Não é um relaxamento. Não é a mudança de autoridade, de função, não. É uma mudança de estratégia. Nossos filhos hoje precisam mais da sua autoridade do que do seu poder. Nossos filhos hoje precisam muito mais da sua presença do que do poder de ser pai e mãe. É isso que eu quis dizer, não a frase anterior. Mais presença do que poder. Porque a autoridade que nós temos que construir sobre os nossos filhos agora vem da presença. Nós temos, olha aqui, amado, olha para mim aqui, ó. Ei, você não é casado, não tem filho ainda? Pretende ter, né? Você tem filhos que já foram? Ok. Tem filhos que estão dentro da sua casa? Você será pai o resto da vida. Você será mãe o resto da vida. E esta autoridade que você vai construir não pode ser mais no poder, mas na presença, onde você cria vínculos, links, marcas, que na hora que seu filho tiver que tomar uma decisão, ele precisa lembrar de você. Lá fora o cara vai oferecer droga para ele, tem que lembrar de você. Lá fora vão oferecer para ele muitas inversões culturais que afetam o interior dos nossos filhos. Eles precisam lembrar de você. Não dá para só saber que ele tem um pai e uma mãe, eles têm que lembrar de você. Eles têm que lembrar quem vocês são. E sabe onde se constrói isso? No relacionamento. No relacionamento. Este culto de adoração tramitará entre o extremo racional de uma mensagem tão pontual como essa e um outro extremo emocional para você entender essas coisas. Eu tenho uma filha. Eu não, né? Nós temos uma filha. É parceria, mano. Fomos nós dois. Pá!
Lembra? Eita, glória a Deus, irmão. O Jobert riu aí, né, irmão? Tem que rir mesmo, viu? Tem que rir mesmo. Na minha filha, sabe como eu penso? Ela tem que lembrar de mim. Tem que me obedecer, sim. Tem que me obedecer. Mas ela tem que lembrar. Quantas vezes eu a abracei? Quantas vezes eu disse eu te amo para ela? Quantas vezes eu socorri durante a noite? Quantas vezes ela ouviu minha oração? Quantas vezes ela me viu chorando? Ela tem que ter esses registros. Porque só poder mas para o tempo de hoje. Eu quero mostrar um vídeo para você. Eu quero que você veja atentamente. Tá bom? Veja atentamente. O pastor Gondim daqui a pouco vai dar um conselho para a gente. Ei, não sai daí não. Porque o próximo tema que o pastor Gondim vai trazer, meu amigo, vai sacudir sua cabeça. Não sai daí não. E tem uma surpresa daqui a pouco. Você não tem ideia da bênção que é a surpresa que a gente preparou para você. Tá bom? Mas primeiro, este é um vídeo de 10 minutos. Ele vai fazer o interno entre as duas mensagens, tá? Preste bem atenção. É um vídeo lindo, mas muito desafiador para nós entendermos essa questão da educação e os links que devem ser construídos para que você tenha autoridade suficiente para manter o seu filho aonde você deseja mantê-lo, que é no caminho do Senhor, tá bom? Presta bem atenção nisso. Isso é extraordinário, que você vai ver agora, tá? Os filhos foram selecionados para fazer uma homenagem no Dia das Mães. Dá uma olhada em que coisa extraordinária isso. Não perca, tá? Vou falar sobre suas mães. Precisando da mãe deles agora. Os links criados lá no passado, para que eles fossem adultos hoje, lembrassem dos seus pais. Para que eles se respeitem para sua mãe imaginária. As mães estariam ali presentes e ouviriam tudo o que eles iam falar sobre a mãe. A minha mãe. Antes que ele comece a falar, deixa eu perguntar para você, pai. Falamos de educação de filhos agora. Se o seu filho tivesse que escrever algo sobre você, o que ele escreveria sobre você? Sobre sua ausência? Sobre sua negligência? Ou ele escreveria algo diferente? Muito, muito, muito. Abra esse envelope e leia em voz alta, por favor. Qual seria a sua reação se você soubesse que a sua mãe ouviu tudo? Ai, meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Não pode ser. Não pode ser verdade, eu tô tremendo. Eu não tenho nenhum problema de abraçar ela, mas eu fico com vergonha agora. Vergonha do quê, meu amor? Tô escutando tudo. Ai, eu não sabia falar. Mãe. Você sabia que eu ia vir aqui? Eu também. Só.
eu quero sempre que ela saiba que a gente ama muito ela como pessoa, como mãe, como mulher, como tudo. Ai, mãe. Agora eu tô... Senhores e senhoras que estão conosco nesse encontro de casais, a educação se estabelece por afetividade, por construção emocional, não somente a autoridade. Essas pessoas estão chorando e escreveram da mãe que elas representam, não a sua autoridade. Sabe, queridos, o abraço da filha com a mãe é o poder do ventre, o poder do útero, o poder de gerar um filho. Isso não pode ser quebrado, isso não pode ser alterado. Deus criou assim, e o poder de Deus está nisso aí. Isso é poderoso demais. Eu vou chamar aqui por Raquel. Ô, Raquel, dá um pulinho aqui. Resolvi te chamar de novo. Eis-me aqui. Sua felicidade, Raquel, ela me encanta, sabe? Outro dia você... Eu falei um negócio aqui para minha esposa. Eu não ouvi. Vocês ouviram, não? Vocês não ouviram isso, não? Não, teve um minuto de silêncio aí. É melhor compartilhar. Agora é melhor compartilhar. Ela está emocionada e fica assim. Não fica bem essas cafungadas, não fica bem. Então, Raquel, você passou por um momento muito tenso outro dia. Você ficou com uma visão muito prejudicada e quase perdeu a outra. Nós partilhamos com você todo esse momento. Nós oramos por você durante todo esse momento. E eu sei que para você foi muito duro, né? Porque você tem filhas, você tem netos, você tem uma vida ativa e nós ficamos muito preocupados. Mas o Senhor fez toda uma restauração e reorientou toda a sua vida. E a senhora está aí com Marcondes. E nós queremos agradecer a Deus pelo livramento que o Senhor deu a você. Contudo, entretanto, nós não faremos isso. Quem vai fazer é uma pessoa que você conhece bem. Oi, mãe. Ai, ela quase não entra, porque ela entrou aqui na hora, pastor Wagner, da nossa surpresa. Por favor, será que pode tirar os comentários agora, e Clay? Porque eu não vejo o rosto da Ivy, Clay, por favor. Você tira. Deixa os comentários, Raquel. É para passar aqui só para te dar um recado especial. Porque eu hoje sou grata a Deus pelo privilégio de dizer para você que está viva, sem qualquer peso, o quanto eu amo você. E o quanto eu sou grata pela minha vida. Eu sei que a vida vem de Deus, mas você me escolheu. E escolheu a minha vida para que eu pudesse viver. E eu sou grata por você. Eu sou grata a Deus porque a mãe é sempre maior. Eu aprendi melhor depois que eu virei mãe. Eu sou grata a Deus pela nossa convivência. Porque a senhora passou por tantas lutas. E quando eu vi aquela menina falando do pai que foi embora... Essa também foi minha história. Quando o papai foi embora, você escolheu ficar e eu sou grata por isso. Você escolheu me amar e me acolher, cuidar de mim, da Ana. Eu sou grata por isso. E aqui eu registro para todo esse público como modo de reverência perante Deus. A minha gratidão a Ele pela sua vida, pelo seu amor incondicional. Hoje, que eu me tornei mãe, quantas vezes eu deixo de comer alguma coisa? Não porque, graças a Deus, falte no meu prato, mas porque a Sara gosta de comer do meu prato. E eu fico imaginando quanta tolerância e paciência você teve comigo enquanto fui pequena.
Ah, pastor Wagner, eu aprendi sobre paciência depois que eu virei mãe, viu, pessoal? Porque eu não era paciente e ainda não sou tão paciente, mas Deus me ensinou sobre o fruto da paciência depois que eu tive a Sara. E quantas vezes eu me pego a pensar, mãe, o quanto você foi e é paciente comigo. Um dos marcos da minha vida, pastor Wagner, foi quando, logo depois que a Sara nasceu, ela esteve na minha casa por um mês cuidando de mim e da Sara. O Marcondes também entrou para dar suporte. E por um mês ela estava ali. Eu que dava o banho, o Douglas que trocava, não ela. Mas eu fiquei tão arrasada quando deu 30 dias e você pegou seu carro e foi embora. Aquele dia que eu olhei pela janela, eu chorei muito brava e me achei injustiçada. E depois de um tempo eu entendi que esse espaço era amor e maturidade, para dar espaço para que eu fosse a mãe do jeito que Deus gostaria que eu fosse com a minha filha, sem interferência sua, e isso também é amor, o que é quase impossível, porque a menina também parece você. Eu passo aqui só para dizer que eu amo muito você e que eu quero estar perto de você a cada dia, que o período que você enfrentou toda a turbulência em relação aos seus olhos, eu agradeço a Deus porque eu pude ajudar a cuidar de você. Porque a minha vontade sincera, e eu já disse isso, é pôr a senhora dentro de uma caixinha, onde eu pudesse proteger e te livrar de todo mal. Mas como eu não posso fazer, eu rogo sempre a Deus, para que Ele continue a cuidar de você, e quando você estiver perto de mim e minha filha, sempre seja para você um pedacinho do céu. Meu desejo é que Deus te abençoe, que continue a te fortalecer, que continue a manter essa sua alegria que o pastor Wagner falou, porque eu sei que ela é real, a despeito dos desafios e dos enfrentamentos. Eu também te agradeço porque você deixou eu crescer e a fazer o que eu quisesse da minha vida. E hoje eu sou quem eu sou, graças a Deus e a você, por ter me dado esse espaço, essa liberdade, também a confiança e o respeito para deixar eu ser quem eu sou. E, acima de tudo, minha gratidão, porque de todos os bens que eu possuo, as qualidades, as qualificações, os estudos, os títulos, o maior privilégio é saber que eu faço parte de uma terceira geração cristã e a minha filha já representa a 4ª geração. E eu agradeço a Deus porque eu conheci a Jesus através de você. Que Deus te abençoe, mãe, que Ele te preserve e que Ele continue a te fortalecer. Eu te amo muito e preciso de você sempre para ser feliz. Dona Raquel, esse momento não é para você dizer nada. É só para você entender que a sua autoridade, o respeito que suas filhas têm por você, é porque você construiu não somente com ordens e severidade, mas com amor, carinho, atenção, cuidado. É assim que se educa filhos. Estabelecendo limites e mantendo-os no limite através dos atos de amor e bondade. É assim que Deus faz conosco. Ele nos ama e nos dá limite. É assim que se estabelece educação. Amor e limite, amor e limite. Nunca apenas limite, nunca apenas amor. Amor e limite. Ive, linda, amo você, viu? Obrigado. Eu amo muito você, pastor Wagner. O senhor é meu pastor do coração. Tamo junto, você é minha ovelhinha do coração. Obrigado demais. Dona Raquel, essa foi apenas uma homenagem do Espírito Santo para a sua vida ativa e para o seu ministério, tá bom? Guarda isso no seu coração. Bem. Grande abraço. Grande abraço. Ai, que bom, né, queridos? Isto é família para Deus. Pastor Fernando Flores. Abre o seu áudio, por favor, querido. Vamos orar, querido? O áudio é fácil. Falar é que é difícil depois disso, né, cara? Vamos, Fernandão. Nesse momento, muitas famílias estão sendo curadas, restabelecidas, porque novos caminhos estão sendo dados. Uma nova visão de como você deve fazer está sendo dada, sabe? Vamos orar para que isso vá para a mente e da mente venha para o coração, do coração para a vida prática. Nós vamos para a nossa segunda ênfase, amor, que é exatamente esta relação do amor incondicional como base da educação dos nossos filhos. Eu gostaria que o senhor orasse agora, pastor, para que, junto com a sua esposa querida que está aí do lado, como é que é o nominho desta criança? Fale para nós. Rose. Rose, prazer tê-la conosco, viu, amada?
Grande alegria. Vocês vão fazer 2 orações, faz uma por gentileza, o pastor Fernando faz outra. Antes, contudo, eu preciso relembrar a você quais são as principais métricas da sala 57. Eu não posso deixar de mostrar para você, porque é daí que vem o poder para você praticar esse tipo de educação, não baseada apenas em regras, mas fundamentadas em amor e lei. É assim que Cristo nos educa, amor e lei. Então o pastor ele vai orar, lembrando a segunda ênfase. A Raquel orou falando sobre o Espírito Santo, o pastor Fernando e sua esposa orarão, lembrando a segunda ênfase da sala, que é esta, o que vem em seguida ao Espírito Santo. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor, ore. Opa, multiplicou aí, que bênção. Como é que é o nome dessas lindinhas e fofinhas aí, pastor Fernando? Carolina. Beatriz. Oi, Carolina e Beatriz, vocês são lindos, viu? Boa noite, tudo bem? É uma alegria conhecer uma família tão linda, com 2 filhas tão lindas, viu? Obrigada. Pastor Fernando, podemos orar, amado, então? Com certeza. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o teu exemplo com amor incondicional. O Senhor nos ama e não importa o que nós façamos, ó Pai, o Senhor sempre vai nos amar. E neste momento, ó Deus, nós somos filhos teus, não somos criaturas perfeitas ainda, enquanto estivermos nesta terra. Mas suplicamos, ó Deus, que dentro das nossas possibilidades, nós reflitamos o teu amor incondicional, em especial, ó Pai, a nossa família, ao nosso cônjuge, independentemente, ó Pai, do que o outro faça, seja coisa que nos agrade ou coisa que nos entristeça, ó Pai. Que nós amemos o nosso cônjuge incondicionalmente, ó Pai, assim como o Senhor nos ama incondicionalmente. E em nosso lar, nas nossas famílias, ó Pai, o teu amor se faça presente constantemente, ó Deus, e que nós demonstremos esse amor para com nossos familiares, ó Pai, demonstrando assim, ó Pai, que o Senhor habita em nós, que o Senhor faz morada em nós, e que o teu poder opere em nós, para que nós tenhamos um lar santificado por ti, ó Deus, por Jesus Cristo que te oramos. Amém, Senhor. Querido Pai, nossa gratidão por este momento especial que estamos vivendo em família. Louvamos o teu nome, Pai, por esta oportunidade. Vivemos dias tão difíceis e este encontro de casais é como um oásis em meio à sequidão desértica dos dias que vivemos. Esse encontro de casal acontece dentro do fluxo da sala 57, onde nós temos algumas ênfases, e neste momento estamos nos lembrando da ênfase que é o amor incondicional. Como a Rose colocou aqui, nós, seres humanos, só podemos amar incondicionalmente como resultado do teu amor incondicional por nós e em nós. Pai, obrigado porque nesta noite várias famílias estão sendo curadas. Senhor, o Senhor sabe que a Rose está aqui ao meu lado, a Beatriz e a Carolina assentada em nosso colo. Só é possível por causa do teu amor em nós e através de nós. Por toda a eternidade nós poderemos te louvar e te agradecer por isso. Assim, ó Deus, como a minha família passou por momentos de cura, que a tua cura continue acontecendo em cada casal que está conectado aqui conosco.
Aqui existem homens extremamente feridos pela falta de respeito, às vezes, da esposa, esposas com o coração dilacerado pela falta de amor do esposo. Ó Deus, a dificuldade que às vezes nós homens temos de amar, a dificuldade que às vezes as mulheres têm de dar o devido respeito, ela é proveniente de muitas vezes nós amarmos com um coração humano, amarmos baseado naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós sentimos. Mas nesta noite, Deus, que a cura que nós necessitamos chegue a nós e a nossa família ao entendermos que o que sustenta o amor físico do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, o que sustenta o amor de um pai para com o filho, do filho para com o pai, do irmão para com o irmão, é o teu amor incondicional em nosso coração. E nós só podemos entender isto pelo agir do Espírito em nós. Porque o amor incondicional que vem de ti é algo espiritual e as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, ó Deus, batiza-nos com o teu Santo Espírito para que compreendamos o teu amor incondicional por nós e sejamos capazes de amar a ti e amarmos o nosso semelhante incondicionalmente. Rogamos por estas bênçãos, crendo no poder que há no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado. Eu amo você, pastor Fernando, sua família. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu? Grande abraço. Vamos junto.